Capítulo 6. Essa noite foi longa e desconfortável. Não deu para voar, e assim que tiveram de ficar quase a noite toda atirando na gente às cegas. Tinha uma pequena depressão entre as duas colinas, e eles estavam na parte de lá e nós na de cá. Lá embaixo, no fundo da depressão, é que se travava o combate. Só não entendia por que alguém ia querer alguma coisa com esse pedaço de terra suja. Mas o sargento Kress não cansava de dizer que a gente não estava lá para entender o que acontecia, mas para fazer o que mandavam. O sargento Kress logo apareceu e começou a dizer que a gente tinha de fazer. A gente tinha de levar a metralhadora uns 50 metros, à esquerda de uma árvore grande que ficava no meio da depressão, e acharam um local seguro para colocar ela, de modo que não fossem todos lançados pelos ares. Pelo que eu tinha visto e sabido, nenhum lugar, inclusive onde a gente estava, era seguro, e descer até lá era um tremendo absurdo. No entanto, tentei fazer a coisa certa. Eu, Bones, o metralhador, Doyle, outro carregador de munição e mais 2 caras rastejamos para fora da trincheira e começamos a descer a encosta. Na metade do caminho, os amarelos vieram e viram a gente e começaram a atirar com a metralhadora deles. Antes que acontecesse algo pior, descemos tudo de uma vez e penetramos na selva. Não me lembro de quando é 1 metro exatamente, mas é quase uma jarda. De modo que quando chegamos perto da árvore grande, eu disse a Doyle: "Acho que é melhor a gente ir um pouco para a esquerda." Ele me olhou firme e resmungou: "Cala a boca, Force, os amarelos estão aqui." E estavam mesmo. Tinham uns 6 ou 8 acocorados debaixo da árvore grande, comendo. Doyle pegou uma granada, tirou o pino e jogou ela por cima, na direção da árvore. Explodiu antes de bater no chão, e só se ouviu as vozes desesperadas dos amarelos. Aí Bones começou a atirar com a metralhadora e eu e os 2 outros lançamos mais granadas, por via das dúvidas. Isso tudo durou mais ou menos 1 minuto e, quando terminou, seguimos nosso caminho. Achamos um lugar para botar a metralhadora e ficamos ali até escurecer. E também a noite toda, mas nada aconteceu. A gente ouvia a merda toda que estava acontecendo em volta, mas a gente estava sozinho. O sol nasceu, a gente estava cansado, com fome, mas ficou ali. Então chegou um mensageiro do sargento Kress dizendo que a companhia Charlie ia descer a encosta assim que nossos aviões acabassem com todos aqueles amarelos, o que levaria alguns minutos. E assim foi. Os aviões lançaram aquelas bombas, explodiram tudo, exterminaram todos os amarelos. A gente viu a companhia deixando a colina e descendo, mas nem bem chegaram na beirada, tiveram de combater pela encosta. E aí todas as armas do mundo começaram a disparar contra a companhia Charles e a lançar morteiros e tudo mais. E foi uma confusão tremenda. De onde a gente estava, não dava para ver nenhum China, porque a selva tinha ficado muito densa com o fogaréu todo, mas sem dúvida, tinha alguém disparando contra a companhia Charlie. Quem sabe não eram os holandeses ou talvez os noruegueses? Bones, o metralhador, ficou extremamente nervoso durante tudo isso, porque tinha percebido que o ataque partia da direção em frente. Queria dizer que os amarelos estavam entre a gente e a nossa própria brigada. Em outras palavras, a gente estava isolado. Mais cedo ou mais tarde, ele disse, se os amarelos não invadissem a companhia Charlie, voltariam por aquele caminho e não iam gostar nem um pouco de achar a gente por ali. A questão era que a gente tinha de se mandar. Juntamos nossas tralhas e começamos a subir a colina de novo. Mas quando fazíamos isso, Doyle olhou para baixo, à nossa direita, e viu uma massa de mais amarelos armados até os dentes, subindo na direção da companhia Charlie. Melhor mesmo seria tentar fazer amizade com eles, esquecer toda aquela porcaria, mas isso nem pensar. Então, nos agachamos num arbusto enorme e esperamos até eles chegarem lá em cima da colina. Aí Bones disparou metralhadora e acertou uns 10 ou 15 amarelos,
Doyle, eu e os outros 2 lançávamos granadas, e a coisa ia bem até que acabou a munição de Bones e ele precisou de outra fita. Coloquei para ele, mas aí quando estava prestes a apertar o gatilho, uma bala acertou em cheio a cabeça dele e virou ele pelo avesso. Ficou ali caído no chão com a mão firme no gatilho, lutando pela vida que agora já não tinha mais. Meu Deus, foi horrível. Ficou pior ainda. Sem falar no que os amarelos fariam se pegassem a gente. Chamei Doyle, mas ele e os outros 2 estavam caídos. Os 2 estavam mortos, mas Doyle ainda respirava. Então eu levantei ele e pus nos ombros, e como um saco de farinha, e corri para a companhia, porque estava morrendo de medo. Corri quase uns 20 quilômetros com as balas unindo atrás de mim. Achei que certamente me acertariam. Mas aí atravessei um bambuzal e dei de cara com uma área de relva rasteira e, para minha surpresa, estava cheia de amarelos abaixados, olhando na direção contrária e disparando contra a companhia Charlie, eu acho. E agora o que fazer? Tinha amarelos atrás, na frente e logo ali a meus pés. Não sabia o que fazer, então corri em disparada gritando em plenos pulmões. Foi como se tivesse perdido a cabeça, acho, porque não me lembro do que aconteceu depois, a não ser que continuava a berrar com toda a força e corria para me salvar. Estava tudo confuso. Então, de repente, me vi no meio da companhia Charlie com todo mundo dando tapinha nas minhas costas, igualzinho quando eu marquei os touchdown. Foi como se eu tivesse assustado os amarelos e eles tivessem fugido para onde quer que vivessem. Pus Doyle no chão, os médicos vieram e começaram a tratar dele. Logo depois, o comandante da companhia veio e apertou minha mão com força, dizendo como eu era um bom companheiro. Depois ele disse: "Como conseguiu, Forrest?" Esperou a resposta, mas eu não sabia como tinha feito, por isso disse: "Preciso mijar." O que fiz? O comandante olhou para mim estranhamente e depois se virou para o sargento Krantz, que também tinha se aproximado, e o sargento Krantz disse: "Ah, pelo amor de Deus! Gramp, vem comigo!" E me levou para trás de uma árvore. Nessa noite, Buba e eu nos encontramos, dividimos uma trincheira e começamos nossa ração do jantar. Depois peguei a gaita que Buba tinha me dado e toquei algumas músicas. Parecia realmente sobrenatural ali na selva tocar Ó Susana e Home on the Range. Aí Buba pegou uma caixa de doces que a mãe dele tinha mandado, pralinas e brigadeiros. Comemos alguns. Eu vou confessar uma coisa. Os brigadeiros me fizeram recordar certos fatos. Mais tarde, o sargento Krantz veio e me perguntou onde estava o tonel de água portável. Eu disse que tinha largado ele na selva quando tentava carregar Doyle e a metralhadora. Cheguei a pensar que ele ia mandar eu voltar e buscar, mas ele não mandou. Apenas balançou a cabeça e disse que já que Doyle estava ferido e Bones tinha morrido, eu ia ser o metralhador. Perguntei quem ia carregar o tripé, a munição e tudo mais. Ele disse que teria que fazer tudo sozinho, porque não tinha sobrado ninguém. Aí Buba disse que podia fazer isso, se fosse transferido para a nossa companhia. O sargento Krantz refletiu por um minuto e aí disse que poderia ser dado um jeito, já que afinal não tinha sobrado muita gente na companhia Charlie para sujar a latrina. E assim, eu e o Buba ficamos juntos outra vez. As semanas passavam tão devagar que achei que o tempo andava para trás. Em cima de uma colina, embaixo de outra, às vezes tinha amarelos, outras não. O sargento Krantz disse que estava tudo bem, porque, na verdade, a gente estava marchando de volta para os Estados Unidos. Disse que a gente ia sair do Vietnã pelo Laos, depois pela China e Rússia, ia subir até o Polo Norte, atravessar a geleira até o Alasca, onde nossas mães iriam nos buscar. Buba disse para não prestar atenção no que ele estava dizendo, porque ele era um idiota. Na selva as coisas são muito primitivas, não tem lugar para nada. A gente dorme no chão, a comida é de lata, não tem onde tomar banho nem nada, e as roupas apodrecem. Eu recebia uma carta por semana da mamãe. Ela dizia que estava tudo bem em casa, mas que a escola nunca mais tinha ganhado um campeonato desde que eu tinha saído.
Eu também escrevia para ela quando podia, mas o que eu podia contar que não fizesse ela chorar? Por isso, eu só dizia que a gente estava se divertindo, que era muito bem tratado por todo mundo. Mas fiz uma coisa, escrevi para Jeannie Curran, aos cuidados da mamãe, e pedi que ela a desse para um dos amigos de Jenny, para que entregasse para ela, onde quer que ela estivesse. Mas não tive resposta. Nesse meio tempo, eu e Buba fizemos um plano para quando a gente deixasse o exército. A gente voltaria para casa, teria um barco, entraria no negócio de pesca de camarões. Buba era de Byron, Labatre, e tinha trabalhado nisso a vida toda. Ele disse que, quem sabe, a gente conseguia um empréstimo para o banco. A gente ia se revezar no comando, podia até mesmo morar no barco e teria o que fazer. Buba tinha pensado em tudo. O quanto de camarão para pagar o empréstimo, quanto para o combustível, mais um tanto para a gente comer e coisas assim, e o resto para a gente coçar o saco. Eu ficava me imaginando segurando o leme do barco, ou melhor ainda, na popa, comendo camarão. Mas quando contei isso para o Buba, ele disse, essa não, Force, você ia acabar arruinando a gente de tanto comer. A gente só vai poder comer camarão depois que começar a dar a dar o lucro. Estava certo, isso fazia sentido. Por mim, tudo bem. Um dia começou a chover e não parou durante 2 meses. A gente passou por todo tipo de chuva que existe, menos talvez chuva com neve e chuva de pedra. Às vezes a chuva era fininha, chegava a espetar. Outras vezes era grossa pra caramba. Podia cair inclinada, reta, direto pro chão e às vezes parecia até que surgia do solo. Mas a gente só tinha que fazer a porcaria de nossa parte, que era principalmente subir e descer colinas. E aquela coisa de ficar procurando amarelos. Um dia achamos eles. Devia ser uma convenção de amarelos ou coisa parecida, pois foi como se a gente pisasse no formigueiro e todas elas saíssem em bando. Não dava para voar naquela situação e então, em mais ou menos 2 minutos, a gente estava novamente em apuros. Dessa vez pegaram a gente com as calças nas mãos. Estávamos atravessando o arrozal quando de repente começaram a atirar por tudo quanto é lado. As pessoas gritavam, berravam e eram atingidas. E alguém disse, recuem! Bem, peguei a metralhadora e comecei a correr com todo mundo para umas palmeiras, que pelo menos podiam proteger da chuva. A gente formou mais ou menos um perímetro de meia tigela e estava se preparando para outra noite longa, quando procurei Buba e eu não achei. Disseram que Buba estava no arrozal e ferido. E eu disse, que droga! E o sargento Kranz me ouviu e disse, Gump, você não pode ir até lá. Mas que tudo se danasse, larguei a metralhadora porque seria um peso a mais e saí em disparada para onde tinha visto Buba pela última vez. Mas a metade do caminho quase tropecei num cara do 2º pelotão que estava muito ferido. Ele olhou para mim com a mão estendida e aí pensei, merda, o que eu posso fazer? Então agarrei ele, corri de volta o mais rápido que pude. As balas e tudo mais uniam por tudo quanto é lado. Tinha uma coisa que eu simplesmente não conseguia entender. Que diabos estava fazendo aquilo tudo? Jogar futebol é uma coisa, mas aquilo, não sei porquê. Que droga! Levei o rapaz e saí de novo. Droga! Tinha de esbarrar com mais alguém. Aí me abaixei para também pegar ele e levar de volta. E quando fiz isso, o cérebro dele caiu no arrozal, porque a parte de trás da cabeça tinha explodido. Merda! Assim, larguei ele, segui meu caminho, e lá estava Buba, que tinha sido atingido 2 vezes no peito, e eu disse, Buba, vai ficar tudo bem, tá ouvindo? A gente vai comprar um barco e vai pescar camarão. Carreguei ele de volta para onde a gente estava, botei ele no chão. Quando eu recuperei o fôlego, olhei para baixo e vi minha camisa toda coberta de sangue e de um grude azul amarelado que vinha do ferimento de Buba. Buba olhou para cima e disse, que merda, Forrest, por que aconteceu isso? Bem, o que eu ia dizer? Então Buba pediu, Forrest, toca uma música na gaita. Peguei a gaita e comecei a tocar. Nem mesmo sei o que, e aí Buba disse, Forrest,
Dá para tocar Way Down Upon the Swanee. Então eu comecei a tocar e o terrível tiroteio e bombardeio continuava. E eu sabia que devia ter levado a metralhadora, mas e daí? Toquei a música. Não notei, mas tinha parado de chover e o céu tinha ficado de uma cor rosada, horrível. Fazia a cara de todo mundo parecer a própria morte. Por algum motivo, os amarelos pararam de disparar durante um certo tempo e nós também. Toquei Way Down Upon the Swanee River várias vezes, ajoelhado ao lado do Buba, enquanto o médico dava uma injeção nele e cuidava dele o melhor que podia. Buba segurou minha perna e seus olhos ficaram anuviados e aquele horrível céu rosa pareceu consumir toda a cor do seu rosto. Ele estava tentando dizer alguma coisa e eu me inclinei até bem pertinho para escutar o que era, mas não consegui. Então perguntei para o médico, ouviu o que ele disse? Lar, ele disse. Lar. O médico disse, Buba morreu. E isso é tudo que eu tenho a dizer a respeito. O resto da noite foi a pior coisa que eu já vivi. Não tinha como conseguir ajudar, já que começou a chover de novo. Os amarelos estavam tão perto que dava para ouvir eles falando uns com os outros, e a certa altura foi uma luta corpo a corpo no primeiro pelotão. Quando amanheceu, pediram um avião de napalm, mas ele lançou aquela merda bem em cima de nós. Nossos próprios companheiros, todos queimados, saíam para campo aberto, os olhos bugalhados, todos jogando pragas, blasfemando, apavorados. A floresta em fogo quase acabou com a chuva. No meio disso tudo, fui atingido e, como a sorte quis, no traseiro. Nem consigo lembrar como, todos nós estávamos péssimos. Não sei o que aconteceu. Tudo arruinado. Deixei a metralhadora para lá, não ligava mais a mínima, fui para trás de uma árvore, simplesmente me enrosquei e comecei a chorar. Buba se foi, o barco se foi, ele, o único amigo que eu tive, exceto talvez Gene Curran. E estraguei isso também. Se não fosse por minha mãe, eu bem que podia morrer ali mesmo. De velhice ou de qualquer outra coisa, não importava. Depois de algum tempo, helicópteros trouxeram alguns soldados para renderem a gente. E acho que a bomba de napalm tinha espantados amarelos, devem ter pensado que se faziam isso com nós mesmos, que não fariam com eles. Levavam os feridos quando o sargento Kranz apareceu com o cabelo queimado e as roupas chamuscadas, como se tivesse acabado de ser disparado de um canhão. Ele disse, Grump, ontem você foi realmente bom, garoto. Então me perguntou se eu queria um cigarro. Eu disse que não fumava e ele balançou a cabeça. Gump, ele disse, você não é o cara mais inteligente que eu tive, mas é um senhor soldado. Quem me dera ter um 100 como você. Perguntou se estava doendo e eu disse não, mas não era verdade. Gump, ele disse, acho que você já sabe que vai para casa. Perguntei onde estava a Buba e o sargento Kranz olhou para mim com uma cara meio gozada. Ele vai direto pelo helicóptero, ele disse. Perguntei se podia ir no mesmo que Buba e o sargento Kranz disse que não, que Buba tinha de sair por último porque estava morto. Eles me picaram com uma agulha grande, cheia de uma porcaria qualquer que fez com que me sentisse melhor, mas me lembro de ter pegado o sargento Kranz pelo braço e dito, nunca pedi nenhum favor antes, mas queria que o senhor mesmo, botasse o Buba no helicóptero e garantisse que fosse levado, certo? Claro, Gump, claro, ele disse, vamos até mesmo botá-lo na primeira classe. Capítulo 7. Fiquei no hospital de Nanagan por mais de 2 meses. Quanto ao hospital, não era grande coisa, mas a gente dormia em cátares com mosquiteiros, o chão era de madeira e limpo 2 vezes por dia, que era muito mais do que eu estava acostumado. Devo dizer que tinha gente nesse hospital bem mais machucada do que eu. Coitado dos rapazes, sem braços, sem pés, sem mãos e sem sei lá o que mais.
Garotos que foram atingidos no estômago, peito, rosto. À noite, o lugar parecia uma câmara de tortura. Os homens gritavam, choravam, chamavam as mães. Tinha um cara no cárcere do lado do meu que se chamava Dan e que tinha explodido dentro de um tanque. Ele estava todo queimado, com tubos metidos por toda parte, mas nunca ouvi ele gritar. Ele falava baixinho e com calma. Depois de mais ou menos um dia, eu e ele ficamos amigos. Dan era do estado de Connecticut. Era professor de história quando pegaram e botaram ele no exército. Mas como era inteligente, mandaram ele para a escola de oficiais e fizeram ele virar tenente. A maioria dos tenentes que eu conhecia era quase tão simplória quanto eu, mas Dan era diferente. Ele tinha uma filosofia própria sobre por que a gente estava ali. A gente estava fazendo a coisa errada por motivos certos, ou vice-versa. Mas o que quer que fosse, não estava fazendo direito. Mesmo tendo sido um oficial de tanque e tudo, disse que era ridículo fazer uma guerra num lugar que mal dava para usar os tanques, já que a região era quase toda pantanosa e montanhosa. Contei para ele sobre o Buba e ele balançou a cabeça com muita tristeza e disse que muitos outros Bubas ainda morreriam antes que essa guerra acabasse. Depois de mais ou menos uma semana, fui transferido para outra ala do hospital onde ficava quem já estava melhor. Mas todo dia eu ia lá, até a ala dele, a ala de tratamento intensivo, e ficava um pouco com o Dan. Às vezes tocava gaita para ele. Ele gostava muito. Mamãe tinha mandado um pacote de barras de chocolate e Hershey, que finalmente eu tinha recebido no hospital e que queria dividir com Dan, mas ele não podia comer nada a não ser o que passava pelos tubos. Acho que ter ficado ali conversando com Dan foi uma coisa que marcou muito minha vida. Sei que acham que, sendo um idiota, eu não devia ter uma filosofia pessoal, mas talvez pensem assim porque nunca se deram ao trabalho de conversar comigo sobre isso. A filosofia de Dan consistia em que tudo que acontece com a gente, ou melhor, com qualquer coisa, qualquer lugar, é controlado por leis naturais que governam o universo. A sua visão era extremamente complicada, mas o ponto central do que se dizia começou a mudar minha maneira de ver as coisas. Em toda a minha vida, nunca entendi patavina do que acontecia. Uma coisa simplesmente acontecia, depois acontecia outra, e tudo fazia parte de um certo esquema. E assim por diante. E nada fazia o menor sentido. Mas Dan disse, faz parte de um esquema. E a melhor maneira de se viver era entender como a gente se encaixa no esquema. Então, tentar ficar do nosso lugar. De certa forma, sabendo disso, as coisas ficaram um pouco mais claras para mim. Mas fui melhorando nas semanas seguintes e meu traseiro ficou mais curado. O médico disse que eu tinha a pele de um rinoceronte, ou coisa parecida. Tinha uma sala de recreação no hospital. Como não tinha muito o que fazer, um dia fui até lá e vi 2 caras jogando ping-pong. Depois de algum tempo, perguntei se podia jogar e deixaram. Perdi os 2 primeiros pontos, mas depois venci os 2 caras. Sem dúvida, você é rápido para um cara tão grande, um deles disse. Só balancei a cabeça. Comecei a jogar um pouco todos os dias, acabei ficando muito bom mesmo. Acreditem ou não. De tarde eu ia ver Dan, mas passava as manhãs sozinho. Eu podia sair do hospital se quisesse. Tinha um ônibus que levava os caras como eu para a cidade, para que a gente pudesse passear e comprar algumas daquelas coisas que vendiam nas lojas dos amarelos de Da Nang. Mas eu não precisava de nada daquilo, por isso só ficava andando e vendo as coisas. Tinha um pequeno mercado perto da zona portuária, onde vendiam peixe, camarão, coisas desse tipo. E um dia eu fui até lá e comprei um pouco de camarão. Um dos cozinheiros do hospital cozinhou eles, ficaram muito gostosos. Eu bem que gostaria que Dan pudesse ter comido um pouco. Ele disse que se eu esmagasse um, talvez ele passasse pelo tubo
e que ia falar com a enfermeira sobre isso, mas eu sabia que ele só estava brincando. Nessa noite fiquei deitado pensando em Buba, em como ele teria gostado desses camarões, em nosso barco e tudo mais. Pobre amigo Buba. Aí no dia seguinte perguntei a Dan como era possível Buba ter sido morto. Que droga de natureza era aquela que permitia isso? Ele pensou um pouco e disse: Bem, vou dizer uma coisa. Forrest, nem todas as leis são agradáveis, mas assim mesmo tem leis. Como quando um tigre salta em cima de um macaco na selva. É ruim para o macaco, mas é bom para o tigre. É assim que as coisas são. Alguns dias depois voltei ao mercado de peixe e tinha um china pequenininho vendendo um saco grande de camarões. Perguntei onde ele tinha conseguido os camarões. Ele começou a matraquear coisas sem sentido. Isso porque ele não entendia inglês. De qualquer maneira, falei por sinais, como um índio ou sei lá o quê, e depois de um tempo ele entendeu e fez um gesto para eu ir com ele. De início fiquei um pouco desconfiado, mas ele estava até sorrindo e aí eu fui. A gente deve ter andado mais ou menos 1 milha, passando por todos os barcos na praia e tudo mais, mas ele não me levou para um barco. Era um lugar pequeno, num pântano, perto da água, uma espécie de tanque ou coisa parecida. E tinha redes de arame que enchia da água do mar, da China, quando a maré estava alta. Aquele filho da puta crescia camarões ali. Ele pegou uma pequena rede e levantou ela. E não é que tinha uns 12 camarões? Ele me deu alguns e eu dei para ele uma barra Hershey. Quase cagou de alegria. Nessa noite teve um cinema ao ar livre perto do quartel-general da Força de Combate e eu fui até lá. Mas alguns caras que estavam na fila da frente começaram a brigar, sei lá por quê, e alguém foi jogado tela fora. E esse foi o fim do cinema. Mais tarde eu estava deitado no meu catre, pensando. De repente, tive a ideia. Já sabia o que ia fazer quando saísse do exército. Eu ia voltar para casa, procurar um lago perto do Golfo, criar camarões. Talvez eu não pudesse ter um barco, agora que não tinha mais o Buba, mas com certeza podia ir a um desses charcos e arrumar umas redes de arame, e era isso que eu ia fazer. Buba ia ficar satisfeito. Todos os dias da semana seguinte, de manhã, eu ia até onde o China criava camarão. Seu nome era Senhor Shi. Eu só ficava ali sentado, observando ele, e depois de um tempo, ele mostrou como fazia. Catava camarões novinhos nos pântanos em volta, com uma rede pequena, jogava eles nesse tanque. Aí, quando a maré chegava, jogava dentro todo tipo de coisa, restos, sei lá mais o quê, que fazia crescer coisinhas minúsculas e viscosas que os camarões comiam, e ficavam grandes e fortes. Era tão simples que até um imbecil podia fazer. Alguns dias depois, um pateta do quartel-general da Força vieram ao hospital e disseram muito excitados: Soldado Gump, você recebeu a medalha de honra do Congresso por heroísmo e será enviado de volta aos Estados Unidos, depois de amanhã, para ser condecorado pelo presidente. Bem, era muito cedo e eu tinha acabado de acordar, estava ali deitado pensando em ir ao banheiro e eles chegaram e acho que esperavam eu dizer alguma coisa e a bexiga a ponto de arrebentar, mas essa vez eu só disse obrigado e calei a boca. Talvez isso tivesse no esquema natural das coisas. Bem, de qualquer modo, depois que saíram, fui à ala de tratamento intensivo para ver o Dan, mas quando cheguei lá, o catre dele estava vazio, colchão enrolado e ele tinha sumido. Fiquei com tanto medo que algo tivesse acontecido com ele, que corri para chamar a ordenança, mas ele também não estava lá. Vi uma enfermeira e perguntei: o que aconteceu com o Dan? E ela respondeu: foi embora. Para onde? Eu disse: não sei. Não foi no meu turno. Ela disse: achei a enfermeira-chefe, perguntei para ela e ela disse que Dan tinha sido mandado de volta para os Estados Unidos, onde seria mais bem tratado. Perguntei se ele estava bem e ela disse: bem, se é possível dizer que com 2 pulmões perfurados, um intestino rompido, coluna quebrada, um pé perdido,
Uma perna mutilada, metade do corpo com queimaduras de 3º grau. Está bem? Então, ele está bem. Agradeci e segui meu caminho. Não joguei ping-pong nessa tarde porque estava muito preocupado com o Dan. Cheguei a pensar que talvez tivesse morrido e que ninguém queria contar porque tinham de notificar primeiro os parentes e coisas desse tipo. Quem sabe? Mas fiquei muito deprimido, andando sozinho, chutando pedras e lata e toda a porcaria que eu encontrava. Quando finalmente voltei para minha ala, tinha correspondência para mim, ali em cima da cama. A carta da mamãe dizia que nossa casa tinha pegado fogo e sido totalmente destruída. E como não tinha seguro nem nada, ela ia ter de ir para um asilo de pobres. Disse que o fogo tinha começado quando a senhorita French, depois de lavar o pelo do gato, estava secando ele com secador de cabelo, e o gato, ou o secador, pegou fogo. Enfim, foi isso. A partir de agora, ela dizia, eu devia mandar as cartas aos cuidados das irmãs dos pobres. Logo vi que ia ter muitas lágrimas nos próximos anos. Tinha outra carta para mim que dizia, caro senhor Gump, o senhor foi escolhido para ganhar um Pontiac GTO 0 km. Para isso, basta nos enviar o cartão anexo com o compromisso de comprar um conjunto dessas maravilhosas enciclopédias e o almanaque atualizado, todos os anos até o fim da sua vida, por $75 por ano. Joguei a carta no lixo. O que um idiota como eu ia fazer com enciclopédias? E além do mais, eu não podia dirigir. Mas a terceira carta estava escrita pessoalmente para mim e atrás do envelope dizia J. Curran, posta restante Cambridge. Mas minhas mãos tremiam tanto que eu mal podia abrir ela. Querido Forrest, dizia, mamãe me enviou a carta que sua mãe deu para ela e fiquei muito triste ao saber que você teve de lutar nessa guerra terrível e imoral. Dizia que sabia como devia ser horrível aquelas mortes todas e tudo mais. Seu envolvimento deve pesar na consciência, embora eu saiba que foi levado contra a vontade. Disse que devia ser horrível não usar roupas limpas, nem comer boa comida, esse tipo de coisa, mas que não tinha entendido o que eu tinha querido dizer quando escrevi sobre ter ficado deitado com a cara na merda dos oficiais por 2 anos. É difícil acreditar, ela disse, que mesmo sendo eles obrigassem você a fazer uma coisa tão vulgar como essa. Acho que devia ter explicado melhor essa parte. Bem, mas aí Jenny disse que estavam organizando grandes manifestações contra os porcos fascistas para cessar a guerra terrível e imoral e o povo ser ouvido. Ela continuava falando disso por mais uma página. Parecia que repetia a mesma coisa, mas de qualquer maneira, li tudo com muita atenção, pois só ver sua letra já era bastante para o meu peito bater forte. Pelo menos, ela disse no final, você encontrou Buba e sei que está feliz por ter um amigo nesse momento de infortúnio. Mandava lembranças para ele e acrescentou no postscript que ganhava um pouco de dinheiro tocando numa pequena banda algumas noites por semana num bar perto da Universidade de Harvard e que se eu passasse por ali, que fosse lá ver ela. Diz que o grupo se chamava The Cracked Eggs. Desde então procuro uma desculpa para ir até a Universidade de Harvard. Naquela noite arrumei as malas para voltar para casa, pegar minha medalha de honra e conhecer o presidente dos Estados Unidos. Mas eu não tinha nada para botar na mala, a não ser o pijama, a escova de dentes e o barbeador que me deram no hospital, já que tudo que eu tinha estava na base de Pleico. Mas aí um tenente-coronel simpático, mandado pela Força Combate, disse, deixa essa tralha toda para lá, Gump. Você vai ganhar um uniforme novinho em folha que está sendo feito essa noite pelos amarelos Saigon, já que não pode se encontrar com o presidente usando pijama. O coronel disse que ia comigo até Washington e providenciaria para que eu tivesse onde ficar, o que comer e condução para onde quer que a gente fosse. E que também ia dizer como eu tinha de me comportar e tudo mais. Seu nome era Coronel Grush. Nessa noite joguei uma última partida de ping-pong com um cara da companhia da Força de Combate, que era tido como o melhor jogador de ping-pong do exército ou coisa assim. Era um homem magro, mas forte, que não me olhava nos olhos e que, além disso,
tinha levado sua própria raquete num estojo de couro. Quando eu estava ganhando dele, parou e disse que as bolas não eram boas, porque a umidade tinha estragado elas. Aí ele guardou a raquete e foi embora, o que para mim não fazia diferença, pois ele tinha deixado as bolas e podiam usar elas na sala de recreação do hospital. Na manhã da minha partida, uma enfermeira veio e deixou um envelope com meu nome escrito. Abri e tinha uma carta de Dan, que afinal estava bem, e tinha isso a dizer: Caro Forrest, lamento não ter tido tempo de ver você antes de partir. Os médicos decidiram de uma hora para outra e antes que eu me desse conta, já estavam me levando, mas pedi para escrever essa carta porque você foi muito gentil comigo. Sinto, Forrest, você está a um passo de alguma coisa muito importante em sua vida. Alguma mudança ou evento que o levará em outra direção. Deve agarrar esse momento e não deixá-lo escapar. Quando penso nisso, recordo algo em seu olhar, uma certa chama que surge de vez em quando, em geral quando você sorri, e nessas ocasiões, que não são frequentes, acredito ter visto quase uma gênese de nossa capacidade como seres humanos de pensar, de criar, de ser. Essa guerra não é para você, companheiro, nem para mim. E já estou bem fora dela, assim como estou certo de que você também ficará. A questão crucial é: o que fará? Não acho de jeito nenhum que seja um idiota. Talvez pelos testes ou julgamentos de alguns tolos, você se enquadre em uma categoria ou outra, né? Mas lá no fundo, Forrest, eu percebi uma centelha vívida de curiosidade ardente no fundo da sua mente. Aproveita a maré, amigo. Enquanto estiver sendo levado, faça o que seja a seu favor. Combata os bancos de areia e troncos submersos. Nunca ceda, nunca desista. Você é um cara bom, Forrest, e tem um grande coração. Seu amigo, Dan. Li a carta de Dan umas 20 vezes. Tinha coisas que eu não entendia. Quer dizer, penso que entendi onde ele queria chegar, mas tinha frases e palavras que eu não conseguia compreender. Na manhã seguinte, o coronel Grush veio e disse que a gente tinha de ir. Primeiro para Saigon, para pegar o uniforme novo que tinha sido feito por uns 20 amarelos na noite passada. Depois direto para os Estados Unidos. Mostrei para ele a carta de Dan e perguntei o que ela queria dizer exatamente. O coronel Grush deu uma olhada nela, me devolveu e disse: Bem, Gump, para mim está claro o que ele quer dizer. Que é melhor não foder tudo quando o presidente colocar a medalha em você. Capítulo 8. A gente sobrevoava o Oceano Pacífico e o coronel Grush dizia que eu ia ser recebido como um grande herói quando chegasse nos Estados Unidos. Disse que as pessoas iam fazer desfiles e todas essas coisas e eu não ia nem poder pagar uma bebida ou uma comida, já que todo mundo ia querer fazer isso para mim. Também disse que o exército ia querer que eu fizesse um tour para convocar novos alistamentos, vender bônus e merda desse tipo, e que eu receberia um tratamento real. Nisso ele tinha razão. Quando aterrissamos no aeroporto de São Francisco, uma multidão enorme estava esperando a gente sair do avião. Carregavam cartazes, bandeiras e tudo mais. O coronel Grush olhou pela janela do avião e disse que estava surpreso em não ver nenhuma banda de música. Os fatos mostraram que a multidão já era o suficiente. A primeira coisa que aconteceu quando desembarcamos foi que as pessoas começaram a repetir frases para a gente e aí alguém jogou um tomate grande que bateu na cara do coronel Grush. Depois disso foi um Deus nos acuda. Tinha os policiais lá, mas a multidão passou por cima deles e veio na nossa direção berrando com força todo tipo de grosseria. E eram umas 2.000 pessoas usando barbas, coisas assim, e foi coisa mais apavorante que eu vivi desde que tinha voltado do arrozal onde Bubba tinha sido morto. O coronel Grush tentava limpar o tomate da cara e agir com dignidade, mas eu pensei que tudo isso vá para o inferno. Eram 1.000 para cada um de nós, não podíamos contar com nenhuma arma e aí eu me pus a correr. Tudo que a multidão queria era pegar alguém, pois todos começaram a correr atrás de mim, exatamente como faziam quando eu era pequeno, gritando alto pra caramba e balançando os cartazes.
corri quase a pista toda do aeroporto, e de volta, e o terminal, e foi muito mais assustador do que a perseguição daqueles panacas do Nebraska em Orange Ball. Finalmente corri para o banheiro, trepei nas tampas da privada, tranquei a porta até que visse que tinham desistido e ido para casa. Devo ter ficado ali mais ou menos 1 hora. Quando saí, fui até o saguão e lá estava o coronel Grush cercado por um pelotão de polícia militar e civil. Parecia muito decepcionado, até me viu. Vamos, Gump, ele disse. Tem um avião esperando para levar a gente para Washington. Quando embarcamos no avião, lá dentro também tinha um monte de civis e o coronel Grush e eu sentamos num banco da frente. Ainda nem tínhamos decolado e as pessoas em volta se levantaram e foram se sentar nos fundos do avião. Perguntei para o coronel Grush por que tinham feito aquilo e ele disse que provavelmente a gente parecia esquisito ou sei lá o quê. Disse para que eu não me preocupasse e que as coisas iam melhorar em Washington. Eu torci para ser verdade, porque até mesmo um retardado como eu já tinha percebido que até aquele momento nada tinha sido como o coronel dizia que seria. Quando o avião chegou em Washington, eu quase explodi de emoção. Pela janela dava para ver o monumento do Washington, o Capitólio e tudo mais. Eu só tinha visto fotos dessas coisas, mas agora estavam ali tão reais quanto a chuva. Um carro do exército apanhou a gente e fomos para um bonito hotel, com elevadores e tudo, e as pessoas para carregar as coisas para a gente. Eu nunca tinha entrado num elevador antes. Depois da gente se instalar, o coronel Grush veio ao meu quarto e disse que a gente ia sair para beber alguma coisa, num pequeno bar que ele conhecia, e que tinha muitas garotas bonitas. Ele disse que ali era bem diferente da Califórnia, porque as pessoas do leste eram civilizadas. Estava errado de novo. Sentamos numa mesa, o coronel Grush pediu uma cerveja para mim, outra coisa que ele. E ele começou a me dizer como eu devia agir na cerimônia do dia seguinte, quando o presidente colocasse a medalha. Na metade do papo, uma garota bonita veio até a mesa, o coronel Grush olhou para ela e pediu mais 2 bebidas. Acho porque pensou que ela era garçonete. Mas ela olhou para ele e disse, eu não lhe daria nem um copo de cuspe, seu viado nojento. Aí ela se virou para mim e disse, quantos bebês matou hoje, seu gorila? Bem, depois disso, voltamos para o hotel, pedimos cerveja ao serviço de quarto e o coronel Grush acabou de me dizer como devia agir no dia seguinte. Na manhã seguinte, acordamos bem cedinho e fomos para a Casa Branca, onde o presidente mora. É uma casa muito bonita, com um extenso gramado, e parece tão grande quanto a prefeitura de Mobile. Estava lá uma porção de gente do exército, que apertava a minha mão e me dizia como eu era um cara e tanto. Então chegou a hora da medalha. O presidente era um cara alto que falava como se fosse do Texas, ou algo parecido. Tinham juntado um monte de gente, alguns parecendo criados, faxineiros e coisas assim, e estavam todos lá fora, no Rose Garden, sob o sol que brilhava. Um cara do exército começou a falar uma besteira qualquer e todos ouviam interessados, exceto eu, que estava morrendo de fome porque ainda não tinha tomado café da manhã. Finalmente o cara do exército terminou, e então o presidente veio para perto de mim, tirou a medalha de uma caixa e prendeu ela no meu peito. Depois apertou minha mão e tudo, e as pessoas começaram a tirar fotos e a bater palmas e coisas desse tipo. Achei que tinha acabado e que a gente já podia dar o fora dali, mas o presidente continuou lá, olhando para mim de um jeito engraçado. Finalmente ele disse, garoto, e o seu estômago, que está roncando assim? Olhei de relance para o coronel Grush, mas ele só girou os olhos para cima. Aí eu balancei a cabeça e disse, aham. E o presidente disse, bem, vamos lá, garoto, vamos comer alguma coisa. Entrei com ele numa pequena sala redonda e o presidente mandou um cara que estava vestido como garçom me trazer o café da manhã. Só tinha nós dois lá e enquanto a gente esperava o café, ele começou a me fazer umas perguntas do tipo se eu sabia por que a gente combatia os amarelos, se o exército estava tratando a gente bem. Eu só balançava a cabeça e depois de algum tempo ele parou de fazer perguntas e foi aquele silêncio. Aí ele disse, quer assistir um pouco de TV enquanto esperamos?
Balancei a cabeça de novo e o presidente ligou a TV, que estava atrás da sua mesa, e assistimos The Beverly Hillbillies. O presidente se divertiu muito e disse que assistia a esse programa todos os dias e que eu lembrava um pouco de Jethro. Depois do café, o presidente perguntou se eu não queria que ele mostrasse como era em volta da casa, e eu disse que sim, então saímos. Do lado de fora, todos aqueles fotógrafos nos seguiam, e aí o presidente resolveu se sentar num banco. Ele disse: garoto, você foi ferido, não foi? E eu fiz que sim com a cabeça, e ele continuou: bem, veja só isso. E ele levantou a camisa e mostrou uma cicatriz grande no estômago, de uma cirurgia qualquer, e perguntou: e você onde foi ferido? Então eu baixei a calça e mostrei para ele. Bem, todos os fotógrafos correram e começaram a bater fotos. E vários caras vieram em disparada e me carregaram para onde o Coronel Glush estava esperando. Nessa tarde, no Hotel Coronel Glush, de repente, escancarou a porta do meu quarto, entrou com um monte de jornais. Nossa, ele estava uma fera. Se pôs a berrar e me xingar e jogou jornais na minha cama. Bem, era eu, bem, ali na primeira página, mostrando o traseiro e o presidente, sua cicatriz. Um dos jornais desenhou uma máscara preta sobre meus olhos para que eu não fosse reconhecido, como fazem com fotos pornôs. A legenda dizia: Presidente Johnson e herói de guerra relaxando no Rose Garden. Gump, seu idiota, disse o Coronel Glush. Como pôde fazer isso comigo? Estou arruinado, minha carreira está acabada. Não sei, eu disse, mas tenho de fazer a coisa certa. De qualquer maneira, depois disso, caí em desgraça outra vez. Mas eles ainda não tinham desistido de mim. O exército tinha decidido que eu ia fazer o tour de recrutamento para tentar convencer mais gente a se alistar para a guerra. E o Coronel Glush tinha mandado alguém escrever um discurso para eu ler. Era um discurso comprido que dizia coisas como: em tempo de crise, nada é mais louvável e patriótico que servir ao seu país nas Forças Armadas. E um monte de merda como essa. O problema era que eu nunca ia conseguir decorar o discurso. Eu podia ver todas as palavras na minha cabeça, mas quando tinha de dizê-las, baralhava tudo. O Coronel Glush estava fora de si. Me fez ficar acordado até quase meia-noite, todos os dias tentando fazer eu falar direto e direito o discurso, mas finalmente levantou as mãos e disse: isso não vai dar certo. Então teve uma ideia. Gump, ele disse, sabe o que nós vamos fazer? Vou resumir o discurso e assim só terá de falar poucas coisas. Vamos tentar? Bem, ele foi diminuindo o discurso cada vez mais até que ficou satisfeito e achou que eu poderia lembrar ele todo, sem ficar parecendo um idiota. No final, tudo que eu tinha de dizer era: aliste-se e lute pela sua liberdade. A primeira parada do tour foi num pequeno colégio onde tinha alguns repórteres e fotógrafos. Nós ficamos num auditório grande, lá em cima, no palco. O Coronel Glush se levantou e começou a fazer o discurso que eu devia dizer. Quando acabou, disse: e agora, algumas palavras do mais recente ganhador da medalha de honra do Congresso, soldado de primeira classe Forrest Gump. E fez um sinal para que eu fosse até lá. Algumas pessoas aplaudiram e, quando pararam, eu me inclinei para frente e disse: aliste e lute pela sua liberdade. Acho que estavam esperando mais alguma coisa, mas isso era tudo que tinham mandado eu dizer, por isso fiquei ali, todo mundo olhando para mim, eu olhando de volta para eles. Aí, de repente, alguém gritou: o que acha da guerra? E eu disse a primeira coisa que veio na minha cabeça: é um monte de merda. Coronel Glush veio, afastou o microfone e me levou para sentar. Mas todos os repórteres anotavam, os fotógrafos tiravam foto. Todo mundo no auditório ficou enlouquecido, pulando e dando vivas. Coronel Glush me tirou depressa de lá e logo a gente estava no carro, saindo rápido da cidade. Coronel não disse nada para mim, mas falava com ele mesmo e ria, um risinho maluco, esquisito. Na manhã seguinte, a gente estava no hotel pronto para fazer o segundo discurso do tour, quando o telefone tocou. Era para o Coronel Glush. Quem quer que estivesse na linha, do lado de lá, parecia falar sozinho. O coronel só ouvia e dizia: sim, senhor. A toda hora e de vez em quando olhava para mim com raiva. Quando finalmente desligou,
ficou encarando os sapatos e disse: Bem, Gump, agora você conseguiu. O tour foi cancelado. Fui designado de novo para o posto meteorológico da Islândia e não sei, nem quero saber o que vai ser de você. Perguntei se agora a gente podia comprar uma Coca-Cola. Ele só olhou para mim por um minuto e então recomeçou a falar com ele mesmo e a rir, aquele risinho maluco, esquisito. Me mandaram para o Fort Dix. Me designaram para a companhia da caldeira a vapor. O dia todo e metade da noite passava tirando carvão dentro das caldeiras que mantinham o quartel aquecido. O comandante da companhia era o tipo do cara que parecia não dar mínima para nada. E quando eu cheguei lá, ele disse que só faltavam mais 2 anos para eu ser desligado do exército e que era só eu não me meter em confusão que tudo correria bem. E foi isso que eu tentei fazer. Pensava muito na mamãe, em Buba, no negócio de camarão, em Jenny Curran lá em Harvard. Eu jogava um pouco de ping-pong nas horas vagas. Na primavera seguinte soube que ia ter um torneio de ping-pong e que o vencedor iria a Washington disputar o campeonato do exército. Me inscrevi e foi fácil vencer, porque o único cara que jogava um pouquinho melhor tinha perdido os dedos na guerra e deixava a raquete cair. Na semana seguinte foi enviado para Washington e o torneio foi no hospital do Walter Reed, onde os companheiros feridos podiam assistir ao jogo. Venci com facilidade a primeira rodada e a segunda, mas a terceira peguei um cara que só jogava com efeito. Passei um aperto terrível, estava levando uma surra. Estava 4-2 e achei que ia perder, quando de repente olhei por cima de toda aquela gente e quem vi ali sentado numa cadeira de rodas? O tenente Dan, do hospital de Danang, em pessoa. Teve um pequeno intervalo entre as partidas e fui até o Dan. Olhei para ele e vi que ele não tinha mais pernas. Tiveram de tirá-las, Forrest, ele disse. Mas fora isso, eu estou bem. Também tinha tirado a atadura do rosto e estava todo marcado de cicatrizes e queimaduras horríveis, feitas quando o tanque pegou fogo. Além disso, tinha um tubo que passava por dentro dele, a partir de uma garrafa enganchada numa vara na cadeira de rodas. Disseram que vão deixar como está, disse. Acho que fica bem em mim. Ele se inclinou para frente, olhou bem nos meus olhos e disse: Forrest, acredito que você pode fazer qualquer coisa que quiser. Estava observando você jogar. Pode ganhar esse carinha, pois você joga ping-pong pra caramba. É seu destino ser o melhor. Balancei a cabeça e estava na hora de começar a partida. Depois disso, não perdi mais nenhum ponto. Fui para a final, venci o torneio. Fiquei lá mais ou menos uns 3 dias. Eu e o Dan. Passamos alguns tempos juntos. Eu levava ele para passear na cadeira de rodas, às vezes no jardim, para ele apanhar um pouco de sol. E à noite eu tocava gaita para ele, como fazia para o Buba. Geralmente ele gostava de conversar sobre tudo que é qualquer coisa, como história, filosofia. Um dia ele falou da teoria da relatividade do Einstein e no que significava em termos de universo. Bem, eu peguei um pedaço de papel e escrevi a fórmula para ele, pois a gente tinha de fazer isso no curso de luz intermediária na universidade. Ele olhou o que eu tinha feito e disse: Forrest, você está sempre me surpreendendo. Um dia, quando eu já tinha voltado para o Fort Dix e atirava carvão na caldeira, um sujeito do Pentágono apareceu com um peito cheio de medalhas e um grande sorriso estampado na cara e disse: Soldado Gump, é um prazer informar que foi escolhido como membro do time de ping-pong dos Estados Unidos para ir à China Vermelha e jogar com os chineses. É uma honra especial porque pela primeira vez em quase 25 anos, nosso país não está tendo nada a ver com os chineses e esse é um evento muito mais importante que qualquer partida de ping-pong. É diplomacia e o futuro da raça humana pode estar em risco. Entende o que eu estou dizendo? Dei de ombros e balancei a cabeça, mas lá dentro senti uma certa aflição. Eu era somente um pobre idiota e agora
tinha que cuidar de toda a raça humana. Capítulo 9. Lá estava eu novamente na outra metade do mundo, dessa vez em Pequim, na China. As outras pessoas que jogavam no time de ping-pong eram muito legais, vinham de tudo que é parte do mundo, eram especialmente simpáticas comigo. Os chineses também eram legais, bem diferentes do que eu tinha visto no Vietnã. Em primeiro lugar, eram limpos e asseados, e muito educados. Em segundo, não estavam tentando me matar. O Departamento dos Estados americano mandou um sujeito que só tinha de ficar dizendo como a gente tinha de se comportar com os chineses. De todo mundo que conhecia, esse foi o único que não era tão legal. Na verdade, era uma bosta. Seu nome era Sr. Wilkins e usava um bigode ralo. Ele sempre carregava uma pasta e se preocupava se os sapatos estavam engraxados ou não, se a calça estava bem passada ou se a camisa estava limpa. Aposto que de manhã ele se levantava e passava cuspe no cu para dar brilho. Sr. Wilkins não saía do meu pé. Gump, dizia, quando um chinês faz reverência, você também tem de fazer, Gump. Tem de parar de se ajeitar em público. Gump, que manchas são essas na calça? Gump, na mesa, seus modos são de um porco. Quanto ao último, talvez ele tivesse razão. Chineses comem com 2 pauzinhos e é quase impossível botar comida na boca com eles. Por isso, grande quantidade dela ia parar na minha roupa. Não é de admirar que não se veja muitos chineses gordos. Já era hora deles aprenderem a comer com garfo. Bem, mas de qualquer maneira, jogamos muitas partidas contra os chineses. E eles tinham jogadores muito bons, mas a gente resistia. À noite quase sempre arranjava alguma coisa para a gente fazer, do tipo sair para jantar ou ouvir um concerto. Uma noite que a gente ia para um restaurante chamado O Pato de Pequim, desci para o saguão do hotel e o Sr. Wilkins disse: Gump, tem de voltar para o quarto e trocar a camisa. Tá parecendo que você brigou com a comida, ou sei lá o quê. Ele me levou até a recepção, pediu para um chinês que falava inglês escrever em chinês que eu ia para o restaurante, o Pato de Pequim, e mandou eu dar o papel para o chofer de táxi. Nós vamos na frente, disse o Sr. Wilkes. Você mostra o papel para o motorista e ele leva você até lá. E assim, fui para o quarto, botei uma camisa nova. Achei logo um táxi em frente ao hotel, entrei nele e ele deu a partida. Procurei o papel para dar para o chofer, mas quando percebi que tinha esquecido, esqueci-lhe no bolso da camisa suja. A gente já tinha rodado bastante. O chofer continuava matraqueando, acho que perguntava para onde eu queria ir. Eu ficava dizendo, o Pato de Pequim, o Pato de Pequim. Mas ele levantou as mãos e me levou num tour pela cidade. Tudo isso durou mais ou menos 1 hora e eu vou confessar uma coisa, vi muitos lugares. Finalmente dei um tapinha nas costas dele e quando ele se virou eu disse, o Pato de Pequim. E comecei a bater os braços imitando as asas de um pato. De repente o motorista abriu um largo sorriso, balançou a cabeça e foi em frente. Toda vez que ele olhava para trás, eu batia as asas de novo. Mais ou menos 1 hora depois, ele parou, eu olhei pela janela e droga, ele tinha me levado para o aeroporto. Bem, a essa altura já estava ficando tarde e eu ainda não tinha jantado nem nada, estava faminto. Daí passamos por um restaurante e eu pedi para soltar. Dei para ele uma nota do dinheiro chinês que tinham dado para a gente, ele me deu o troco e eu fui embora. Entrei no restaurante, sentei e me senti na lua. Uma mulher veio, olhou para mim de modo estranho, me deu o menu, mas estava escrito em chinês. Então, um pouco depois, ou simplesmente, apontei para 4 ou 5 coisas diferentes, esperando que pelo menos uma delas fosse comível. Na verdade, todas eram muito boas. Quando acabei, paguei, saí para a rua, tentei achar o caminho de volta para o hotel. Andava horas, acho, quando me pegaram. Depois só me lembro que me botaram na cadeia. Tinha um chinês grande que falava inglês, que ficava fazendo tudo que é tipo de pergunta e oferecia cigarro, igualzinho como naqueles filmes antigos. Só saí de lá na tarde do dia seguinte. O Sr. Wilkes foi até a cadeia, falou por mais ou menos 1 hora e deixaram eu sair. O Sr. Wilkes estava uma fera. Você se deu conta que acharam que fosse um espião? Ele disse. Sabe o que isso pode fazer com todo o nosso esforço? Você é maluco? Eu ia dizer, não, sou apenas um idiota.
mas resolvi deixar para lá. De qualquer modo, depois disso, o Sr. Wilkes comprou uma grande bola de encher de um vendedor ambulante e amarrou ela num botão da minha camisa para que assim sempre soubesse onde eu estava. Além disso, também pregou um papel na minha lapela com meu nome e do hotel. Isso fez com que me sentisse um tolo. Certo dia botaram a gente num ônibus e levaram para fora da cidade, para um rio grande. Tinha muitos chineses lá, parecendo militares, e logo a gente ficou sabendo por que tudo aquilo. O chefe de todos os chineses, o dirigente Mao, estava lá. O dirigente Mao era um cara grande e gordo, com a cara de um Buda, que tinha tirado o pijama e vestido o calção de banho. Falaram que o dirigente Mao, de 80 anos, ia nadar o rio sozinho e queriam que a gente visse ele fazer isso. Bem, o dirigente entrou na água e começou a nadar. Tinha gente batendo fotos enquanto outros chineses matraqueavam com a cara satisfeita. Ele estava na metade da travessia quando parou e levantou a mão, acenando para a gente. Todo mundo acenou de volta. Um minuto depois, ele acenou de novo. Todos acenaram de volta. Pouco tempo depois, o dirigente Mao acenou pela terceira vez e, de repente, todo mundo se deu conta de que ele não estava acenando, e sim se afogando. Bem, aí foi como jogar merda no ventilador. E eu finalmente entendi o que era um treinamento de incêndio chinês. As pessoas pulavam para dentro d'água e os barcos disparavam da outra margem do rio. E todo mundo, em terra, gritava e pulava e dava tapinhas com a palma da mão no lado da cabeça. Aí eu mandei tudo às favas porque vi onde ele tinha afundado. Tirei o sapato e entrei no rio. Atravessei todos os chineses que estavam nadando e cheguei no lugar em que o dirigente mal tinha afundado. O barco ficava girando em círculos. As pessoas olhavam para todos os lados como se fossem ver alguma coisa, o que era uma grande bobagem, já que o rio era da mesma cor da água do esgoto lá da minha terra. Bem, só sei que mergulhei umas 3 ou 4 vezes e, claro, topei com o infeliz à deriva debaixo d'água. Levei ele para cima e uns chineses pegaram ele, jogaram no barco e foram embora. Nem se tocaram em me levar com eles, por isso tive de nadar tudo de volta até a margem. Quando cheguei na margem, todo mundo pulava, gritava, me dava tapinhas nas costas. Me levantaram e me carregaram até o ônibus. Mas quando a gente já estava na estrada, o Sr. Wilkes veio para perto de mim, balançando a cabeça. Seu grande palerma, ele disse, não entende que a melhor coisa que podia ter acontecido para os Estados Unidos era ter deixado esse filho da puta se afogar? Gump, perdemos a nossa grande oportunidade. Aí acho que estraguei tudo outra vez, não sei. Continuo apenas tentando fazer a coisa certa. A gente estava no final daquele negócio de partidas de ping-pong. Eu tinha perdido a noção de quem estava ganhando ou perdendo. Mas nesse meio tempo, o que aconteceu de mais importante foi que, ao tirar o dirigente Mao de dentro do rio, virei uma espécie de herói nacional dos chineses. Gump, o Sr. Wilkes disse, sua estupidez parece que virou ao nosso favor. Recebi o comunicado de que o emissário diplomático chinês quer discutir a possibilidade da reabertura das relações exteriores conosco. Além disso, os chineses querem fazer um grande desfile para você pelas ruas do centro de Pequim. Espero que você saiba se comportar. O desfile foi 2 dias depois e era realmente uma das coisas para ser vista. Tinha mais ou menos 1 bilhão de chineses na rua e eles acenavam, se curvavam e tudo mais. Quando eu passava, a coisa devia terminar no Kuomintang, que é o Capitólio da China, onde então o dirigente Mao ia me agradecer pessoalmente. Quando chegamos lá, o dirigente estava completamente seco, feliz por me ver. Tinham preparado um grande almoço e eu sentei do lado do dirigente. Mao em pessoa. No meio do almoço, ele se inclinou para mim e disse, soube que esteve no Vietnã. Permite que eu pergunte o que acha da guerra? O intérprete traduziu e eu refleti por um certo tempo, mas aí pensei, ora bolas. Se ele não quisesse saber, não tinha perguntado, e eu disse, acho que é um monte de merda. O intérprete traduziu para ele
e o dirigente mal fez uma cara esquisita. Me olhou de modo estranho, mas aí os olhos dele se iluminaram e ele abriu um largo sorriso e começou a apertar a minha mão e a balançar a cabeça, como aqueles bonequinhos com mola no pescoço. As pessoas tiraram fotos que saíram nos jornais americanos, mas até hoje eu nunca contei a ninguém o que eu disse e fez ele sorrir daquela maneira. No dia que fomos embora, quando saímos do hotel, tinha uma multidão saudando e aplaudindo a gente. Olhei em volta e vi uma mãe chinesa com o filhinho nos ombros e percebi que ele era um verdadeiro mongoloide. Olhos vesgos, a língua pendurada, babando como faz esse tipo de idiota. Bem, não pude evitar. O Sr. Wilkes tinha dado ordens de nunca se aproximar de um chinês sem a permissão dele, mas fui até ela, peguei uma das 2 bolas de ping-pong que estavam no meu bolso, uma caneta, fiz o meu X nela e dei para o garotinho. A primeira coisa que ele fez foi botar ela na boca, mas aí ele estendeu a mão e pegou meus dedos. Então começou a sorrir, sorriso largo. De repente, vi lágrimas nos olhos da mãe, que se pôs a matraquear. O intérprete disse que era a primeira vez que o menininho tinha rido. Eu tinha muita coisa para dizer para ela, mas a gente não tinha tempo. Só sei que eu comecei a me afastar, o garotinho jogou a bola de ping-pong que veio bater na minha cabeça. Mas para azar meu, alguém bateu uma foto justamente nesse momento. E é claro, saiu nos jornais. A legenda dizia: garoto chinês demonstra seu ódio aos capitalistas americanos. Bem, o que aconteceu foi que o Sr. Wilkes veio, me arrastou para longe e antes que eu me desse conta, a gente já estava voando no avião. A última coisa que ele me disse antes da gente aterrissar em Washington foi: bem, Gump, acho que conhece o costume chinês de que se você salva a vida de um deles, fica responsável por ela durante a vida toda. Ele sorria de modo irritante. Estava sentado do meu lado, no avião. Tinham acabado de dizer para ninguém se levantar e para todo mundo apertar os cintos. Bem, eu só dei uma olhada para ele e soltei o maior pum da minha vida. Fez o barulho de uma serra circular. Os olhos do Sr. Wilkes ficaram esbugalhados e ele disse: ah! E começou a abanar o ar e a tentar se livrar do cinto. Mas uma moça bonita veio correndo ver que confusão era aquela. O Sr. Wilkes tossia, engasgava e eu imediatamente também comecei a abanar o ar, tapei o nariz, apontei o Sr. Wilkes e gritei: abra a janela! E merdas assim. E o Sr. Wilkes ficou vermelho, começou a protestar apontando para mim, mas eu era moça, apenas sorriu e voltou para o seu assento no fundo do avião. Depois que parou de tossir e de tudo aquilo, o Sr. Wilkes ajeitou o colarinho da camisa, disse para mim bem baixinho: Gump, você fez uma coisa extremamente grosseira, mas eu só ri e fiquei olhando para frente. Depois disso, me mandaram de volta para o Fort Dix. Mas em vez de me botarem na caldeira a vapor, disseram que eu ia ser dispensado do exército mais cedo. Não demorou 2 dias e fui embora. Me deram um pouco de dinheiro para passagem e eu tinha alguns dólares guardados. Agora eu tinha de decidir o que fazer. Sabia que devia ir para casa e ver a mamãe, pois ela estava no asilo de pobres e tudo. Pensei que talvez também devesse começar um negócio dos camarões e dar um rumo na minha vida. Mas o tempo todo, no fundo da minha mente, eu tinha ficado pensando em Jenny Curran, na Universidade de Harvard. Peguei um ônibus para a estação de trem, fiquei o caminho todo pensando qual seria a coisa certa a fazer. Mas quando chegou a hora de comprar a passagem, pedi para Boston. Tem vezes que não dá para deixar a coisa certa ficar no meio do caminho.